Aí vão começar tudo de novo. Vem agora as 7 trombetas. Falamos de 7 cartas, 7 selos. 7 selos, E agora 7 trombetas. E as trombetas, se você for olhar, elas estão em paralelo com o capítulo 16. As trombetas estão no capítulo 8, 9 e 10. Elas estão em paralelo com as 7 pragas do capítulo 16. Ah, é? E trombeta tem um significado o quê? De anunciação? Anunciação, guerra, festividade, juízo. Tá. É começar alguma coisa. Exatamente. Anunciar para todo mundo que para todo mundo que a guerra está começando. Tá. Ou seja, Deus está em guerra contra o mal. Tá. E por que tem paralelo com as pragas lá? Lembra que eu falei do quiasmo, que as partes vão se encontrando? As trombetas caem nos mesmos lugares das 7 pragas. Entendi. A primeira trombeta, por exemplo, ela cai justamente sobre... Aqui, olha, a primeira trombeta, o granizo foi atirado à terra. A primeira praga também é sobre a terra. Depois a segunda trombeta é atirada sobre o mar. A segunda praga é sobre o mar. A terceira trombeta é uma estrela cai nos rios. A terceira praga é sobre os rios. A quarta trombeta é sobre o sol. A outra também é sobre o sol. Então aqui é Deus fazendo guerra contra o mal. A ideia das pragas e das trombetas é mostrar o seguinte: Deus é amor, mas é justiça. Deus está irado. É que hoje a gente vive numa época que as pessoas criaram certa dicotomia, separação de Deus que é errada. Eles fazem uma separação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Teve uma heresia antiga de um cara chamado Marcião, que dizia a mesma coisa, que o Deus do Antigo Testamento é severo, mal, o do Novo é bonzinho. Bom. Eu acho que até tem uma imagem das 7 trombetas pra gente ver aí, se ele colocar lá. Você falou certo, correto. As trombetas na Bíblia, elas têm um sentido de anúncio. Quando um exército ia atacar o outro, primeiro anunciava com a trombeta, e aí a gente vê, é uma imagem de inteligência artificial, é claro, mostrando que cada vez que uma trombeta de Deus soa, algo acontece na Terra. Então eu estava falando aqui... Agora imagina isso, se acontecer uma trombeta poderosa que o mundo inteiro escuta, vai ser de arrepiar o negócio. Mas pior que eles não vão escutar desse jeito, esse que é o ponto. Não. Deus está falando de outra forma. Aliás, eu vou lembrar agora o autor que falou, o C.S. Lewis, falava que muitas vezes... O escritor de Nárnia, né? De Nárnia, exatamente. Que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo que está ensurdecido. Poxa. É o megafone de Deus para o mundo que está ensurdecido. Então, essas trombetas não soam mais como uma trombeta, elas soam através das catástrofes que as pessoas não param para analisar. E aí vem aquele ponto que eu comecei a falar e não desenvolvi. A diferença do Deus do Antigo Testamento para o Novo. Que teve um cara chamado Marcião, herege, que lá no passado ele falava que havia o Deus dos hebreus e o Deus do Novo Testamento. E ele odiava, até o Novo Testamento ele só aceitava mais ou menos uma parte do Novo Testamento, nem todo o Novo Testamento. E até hoje tem pessoas que pensam assim: o Antigo Testamento acabou, caducou, esse Deus era perverso, o Deus bom, o Deus do Novo Testamento é Jesus. Gente, em primeiro lugar, isso para mim não faz o menor sentido, porque Jesus, em toda a sua pregação, ele fala que ele veio revelar o Pai. Então, das duas, uma. Se ele veio revelar o Pai, e Jesus em nenhum momento desautorizou o Antigo Testamento, nem falou que estava ultrapassado, ele falou bem claro: não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir. E cumprir não é no sentido de cumprir, acabou, não tem mais nada para fazer, não, porque ele continua dizendo, ele continua: ainda que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais cairá da lei até que tudo se cumpra. Aquele que menosprezar o menor dos mandamentos e assim ensinar os homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os ensinar e guardar será considerado grande no reino dos céus. Então, qualquer pregação, eu falo isso com muita convicção, que tente anular o Antigo Testamento, que fala que ele é ridículo, que é uma revelação estúpida, que já está ultrapassada, caduca, ele não está entendendo o que Jesus falou em Mateus 5,17. Que Jesus deixou bem claro: eu não vim anular essa lei. Ele veio cumprir, mas cumprir, repito, não é no sentido que agora que cumpriu, então agora pode fazer o que quiser, você entendeu? Não existe isso. É como se você falasse com o Noah assim: Noah, papai não está transgredindo as leis de trânsito, não. Ele veio para cumprir. Agora que papai cumpriu, você pode transgredir. Não existe isso. Vim para seguir. Eu vim para seguir, para você ser o modelo. E eu falo com você tem que seguir como eu estou seguindo. Por minha graça, é claro, que por nós mesmos nós não podemos. E esse Deus do Antigo Testamento, ele ama tanto como o do Novo. E o do Novo é capaz de se irar tanto quanto o do Antigo. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente leu sobre o sexto selo, eu vou relembrar uma coisa aqui. Fala assim, olha,
E disseram aos montes: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Cordeiro é o animal mais fofinho que tem, né? É. Mas esse cordeiro aqui pode ficar irado. Esse cordeiro pode ficar irado. Então, Cristo no Novo Testamento, ele também se ira. Você tem no Novo Testamento Jesus com o chicote expulsando os vendilhões do templo. Você tem Ananias e Safira caindo fulminados diante dos apóstolos porque mentiram. Tá certo? Você tem Cristo no Novo Testamento guerreando contra o mal. E você tem no Antigo Testamento Deus falando: com amor eterno eu amei você, por isso com benignidade eu atraí você. Então, as pessoas hoje pensam assim, é tudo ou nada. Se Deus é amor, então ele não pode ficar irado. Deus não julga ninguém. Isso é mentira. Deus é amor. Deus é amor. Não, Deus é amor, mas ele também é justiça. Compreende a questão? Deus não vai levar ninguém para o céu na marra. Então, se a pessoa não quer, ela vai enfrentar o que é o não Deus. A partir disso, então, eu entendo que essas trombetas, elas são a maneira de Deus falar ao longo da história. Meu juízo está vindo. Meu juízo está vindo. Nesse sentido, é interessante que quando a gente vai para Mateus capítulo 24, que eu fiz menção aqui, onde Jesus também tem a profecia do que iria acontecer no fim do mundo, Mateus 24 diz assim, olha, eu vou ler para vocês. E aqui eu volto na primeira fala que nós tivemos no podcast de hoje. Mateus capítulo 24, versos 13 em diante. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Caramba. Então guerra não é sinal seguro da vinda de Jesus. Não é, mas ainda não é o fim. Mas ele continuará dizendo. Mas ele continua. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. No grego, esse princípio das dores, eu estou com o Novo Testamento grego aqui, são as dores de parto, quando a mulher está para dar à luz. As internautas que estão nos assistindo aí, que são mães, podem dar o seu no chat aí, pode falar a sua experiência. Eu não sei como é que foi com a sua esposa, mas eu conheci mulheres que tiveram contração de parto. Entre a primeira contração e o nascimento do bebê, passaram 40 minutos. Houve mulheres que passaram 18 horas. Varia muito. Varia muito de mulher para mulher. Então, aqui está a contração de parto. Paulo também fala, são a contração do parto. Então, Jesus falou o seguinte, as guerras não são sinal seguro do fim, mas elas são o início das dores. Você que é pai, quando a mulher começa a ter a contração, o bebê pode nascer 1 hora depois ou 18 horas depois. Mas se você é um bom marido e precavido, você não paga para ver. É verdade, você já fica esperto. Na primeira contração, você já vai para o hospital. A mesma coisa com a história. Pode ser que essa guerra agora possa ser mais uma e ainda tem umas 50 anos de história pela frente. Mas como estamos na contração do parto, sem sensacionalismo, sem teoria da conspiração, vamos ficar ligados. Guerra e rumores de guerra. Exatamente. Aí depois disso, Jesus fala, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha a Odisseia aqui. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E falso profeta não é ateu não, tá? Falso profeta é quem está falsificando as coisas de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho certeza que milhões de pessoas vão ser alcançadas com esses bate-papos aqui. Se somar todos os podcasts que a gente já fez e outros que vieram aqui, que você já trouxe aqui, o evangelho está espalhando. Então vai vir o fim. Tá certo? Só que as trombetas são aquele aviso. Olha, eu estou ouvindo, olha as contrações de parto, olha as contrações de parto. Quando as trombetas terminam,
Aí, de novo, a história zera. Olha o Apocalipse, sempre ele vai e zera, vai e zera. Eu acho que a metade do Apocalipse eu já consegui explicar, eu prometi que ia explicar todos. Exato. Primeiro nós temos a igreja dividida em 7 períodos, as 7 cartas, depois tem os 7 selos, e agora vem as 7 trombetas. Pá, 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 pá. Jesus está voltando, a trombeta. Aquele chofar, que é aquela trombeta de chifre de carneiro, que anunciava, você entendeu? Aí vem agora o centro do Apocalipse. Mostra o chofar aí, né? Tem um chofar aí? É com SH. É muito legal, eles tocam lá eu pena que eu não sei tocar, eu quero ainda treinar. Difícil? É difícil, quem toca tem que fazer boca dura aqui, né? E eles tocam aqui do ladinho, né? É muito, muito legal, ele vai mostrar o som, e o som é tremendo aquilo ali, dá pra escutar alto, é um som muito bonito. Aí, esse é um chofar, esse é feito de chifre de antílope, eles fazem às vezes de antílope, às vezes de carneiro, e o chifre, lógico, não era assim, é que ele vai esquentando o chifre, ele vai moldando, né? E as festas religiosas de Israel eram proclamadas, inclusive tinha a festa das trombetas. Então a volta de Jesus, a trombeta tinha um sinal assim, algo que realmente todo mundo vai tomar consciência disso.